Mas o doutor Lúcio, ele vem trabalhando nessa área já há quanto tempo? 4 anos? Pareceu ontem, né? 4 anos, mas ele está com laboratório há mais de 30. É melhor ele explicar para vocês tudo isso. Nós só vamos assistir. Lúcio, por favor. Bom, como o doutor Laí falou, trabalho em análise clínica desde os 14 anos, então agora são 35 anos de análises clínicas. E assim como tem acontecido com vocês, há 4 anos atrás eu assisti a primeira aula aqui e levei um susto. Não só na medicina, mas na análises clínicas, muita coisa está tendo que ser mudada, né? Nós estamos falando de valor normal, agora há pouco, né? Dos valores normais. Eu troquei de fornecedor de insulina há mais ou menos uns 4 meses e já veio lá o valor de referência menor que 9. Nos outros todos vem 30, 25. Então, é isso que o doutor Laí está falando, isso já começou a acontecer, né? Eu queria aproveitar só um gancho sobre o PSA. Vocês vão começar a modulação de paciente e dos exames que tem que se fazer é PSA. E o que eu tenho visto de PSA alto, 3, 4, 5, 6, e aí o que fazer, né? Como vocês não são andro e não vão falar para o cara assim, ó, não vão fazer nada, porque isso não é nada, o conselho que eu dou é que faça uma urinocultura e uma espermocultura desse sujeito. Na hora, deu PSA alto, manda fazer. Pega o resultado, que muitos vão dar positivo, entrega para ele e manda no andro, manda no urologista. Aí ele vai chegar já com um documento na mão mostrando que, antes de se pensar em biópsia, vamos tratar a infecção. Porque infecção de urina e prostatite aumentam demais PSA. Você tem um cara com 1 de PSA, ele volta 3 meses depois de começar a fazer modulação de testosterona, por exemplo, com 18 de PSA, isso não é câncer. Câncer não sai do 1 para o 18. Ele ficou mais ativo, pegou uma infecção, e aí vai para frente. Entendeu? E vai acontecer. Aconteceu essa semana de novo lá no laboratório. Como é conhecido meu irmão, eu cheguei e expliquei. Mas eu não posso ficar fazendo isso com todo paciente que chegar lá com PSA falando que vai fazer biópsia amanhã, porque o médico quer fazer amanhã a biópsia. Não cabe a mim. Então, para quem vai fazer modulação, já que vocês vão encontrar PSA alto, outra coisa. Destrozol. Quando for fazer pós-destrozol, verificar no laboratório se está usando destrozol ou glicose pura. 75 miligramas de destrozol não é 75 gramas de glicose. Às vezes bota lá 75, o cara pesa 75 de destrozol e está dando 60. Aí vai dar um resultado falso também. Então, são detalhes que é bom conhecer o RT do laboratório. Bom, isso é rapidamente o meu ciclo que eu fiz até hoje. Trabalho na parte no Conselho Federal também. A gente se preocupa com a questão política também da profissão, e aí vai. Falei 35, mas já são 37, passa rápido. Bom, como o doutor Laí falou, há 4 anos atrás eu comecei a estudar saliva, hormônios na saliva, né? Mais para frente eu vou voltar para falar sobre os hormônios esteroides, né, na saliva. Mas eu vou passar para vocês uma coisa que é uma novidade agora aqui no Brasil, que é a dosagem do iodo. Até então, toda a dosagem de iodo que vocês peçam, ou pediram até agora, ela não é feita no Brasil, não era feita no Brasil. Ela vai embora ou para os Estados Unidos ou para a Espanha. Pode ser qualquer laboratório. Pega, por isso que demora para voltar. Então, nós conseguimos trazer o kit da Itália para cá. E agora dosa-se iodo no Brasil, mas, claramente dizendo, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, você pode dosar iodo aqui mesmo. E nós começamos a estudar, já que eu queria aproveitar o material saliva, já que ele vem para mim, comecei a estudar sobre a dosagem do iodo na saliva.
E acabou que eu descobri algumas coisas também sobre o urinário. Falando rapidamente sobre o iodo, ele foi descoberto, o uso dele em 1812. Acho que tudo isso o doutor Laí vai passar, eu não vou segurar muito, porque o meu tempo é bem curtinho. Então, o tratamento com iodo para hipotireoidismo é muito antigo, né? Vários médicos trabalharam com isso, inclusive com as doses que hoje são utilizadas. Então, ele é um halógeno importante. Ele está diretamente ligado ao bom funcionamento da tireoide e de outros tecidos nossos, do nosso corpo, mama, próstata, pele. E o problema é que ele, quando entra, ele tem os outros halógenos, né, que é o cloro, o bromo, o flúor, que impedem a entrada dele nos receptores. Então, falando rapidamente sobre isso, o problema é que visa-se o uso do iodo simplesmente para se evitar bócio. E não é só para isso que o iodo serve. Então, a dose hoje recomendada é muito baixa. E, além de ser baixa, o sal que recebe o iodo, né, industrial, ele tem muito cloreto, que é um cloro, né, que é o cloro, e que é um halógeno que compete com ele, fazendo que só 10% do iodo que a gente ingere na alimentação seja realmente absorvido. Então, além de ser uma dose baixa, só 10% do que ingerimos realmente vai ser utilizado. Bom, existem vários alimentos que contêm iodo. Nós começamos a dosar o iodo na saliva e na urina durante alguns meses para validar aqui no Brasil, e vimos que tinham pessoas, muita gente, 60%, 70% de pessoas com iodo baixo, mas também tem pessoas com iodo mais alto. E fomos pesquisar o que pode ser. Então, todos esses alimentos aqui, eles contêm iodo, né? Nós podemos ingerir iodo através desses alimentos. Inclusive, os produtos, as carnes processadas. Quando dava alta, eu ligava para o paciente para perguntar, não uso iodo, não como alga, até chegar na conversa que come muito embutido, e tem iodo embutido, né? Então, mais alimentos, né? Isso é só para a gente ter uma prévia. E muitos medicamentos. A ponto de ligar e descobrir que ele estava usando iodeto de potássio porque estava com gripe. Então, a gente ingere iodo de alguma forma, em algum momento, né? Cremes para antimicóticos, parasiticidas, né? Então, existem formas de você acabar ingerindo esse iodo. E isso cabe ao laboratório, né, que ia trazer isso para cá, ligar para o paciente, conversar com o paciente para descobrir isso, né? A gente faz muito isso, inclusive com os hormônios. E descobre coisas que eles não falam para vocês. Tipo, o cara vem com cortisol altíssimo, não está usando nada, lá no papel ele escreveu que não usou nada. Aí eu ligo para ele, está usando um cremezinho dermatológico, porque está com uma dorzinha, com um machucado na pele, né? Uma coceira. Então o cortisol vai dar alto porque ele está usando corticoide, mas não contou para o médico. Então é bem complicado essas coisas. Mais alguns medicamentos, né? Inclusive colírios. E nós percebemos o seguinte, que a alga kelp realmente aumenta iodo, tá? O pessoal tem usado e tem aumentado. Se é uma via positiva ou negativa, que a gente corre o risco de se contaminar, porque o mar está contaminado com mercúrio, né? Então é complicado. Então, o kelp no Brasil está contaminado com mercúrio. Pois é. Então, toma iodo, vem o mercúrio junto e leva o iodo fora. Porque ele se quela a ele. Então, o que eu vou falar daqui para frente está muito ligado a substâncias que não deixam esse iodo penetrar na célula. Não adianta você ter iodo, ingerir iodo, e ela não chega na célula. A função do iodo é dentro da célula. Não adianta ter iodo no sangue, iodo na saliva ou na urina alto, se ele não consegue penetrar na célula. E existem os alimentos que a gente chama de goitrogênicos, que eles são ricos em bromo, cloro,
amônia, flúor e tiocianato. Esses produtos entopem o receptor de iodo. Né? Então, o indivíduo se alimenta, se esse não for um indivíduo que não ingere iodo, ele já ingere bastante iodo, mas tem todos os sintomas de baixa de iodo. Então, tem que ficar atento a isso. E o exame mostra isso para vocês para frente. Né? Então, aqui, o que possui, né, quais os alimentos e produtos. Ó, água de poço tem flúor. Eu fiz um poço lá, estou crente que estava abafando, descobri isso aqui. Flúor, ele é rico na natureza, tá? Além de colocarem flúor na água de beber. Né? E existem alimentos também que têm esses elementos. Então, brócolis faz bem, mas não o tempo todo, cru o tempo todo, você vai gerar problema de tireoide. Tudo tem dois lados. Repolho, couve, todos possuem. Por exemplo, estudando sobre iodo, verifiquei que, e aí é teoria minha, que o japonês ingere muito iodo. Em contrapartida, ingere muito chá verde. E chá verde tem muito flúor. Entende? Então, acaba que realmente ele precisa de iodo, porque ele precisa colocar esse flúor para fora. Outros alimentos que podem prejudicar a entrada do iodo nas células. Nós temos muitos assim. Então, como é que se administra isso? Você vai parar de comer tudo? Não, tem que gerar um rodízio. E tem que se suplementar para poder tentar, como o doutor aí falou, quando os receptores estão bloqueados, você tem que aumentar um pouco a dose daquele produto que você quer que entre. Né? Então, aí são alguns detalhes que depois a gente vai passar para vocês. Não vou parar muito aqui, não. Mas o mais interessante foi o seguinte. Estudando sobre o assunto, saliva, iodo, urina, iodo, sangue, iodo, eu cheguei a uma informação interessante. A relação entre a saliva e o iodo no sangue, e o iodo na saliva e o iodo na urina, ela tem que estar próxima de 1. Quando o corpo está equilibrado. Tem uma correlação ótima. Só que quando eu peguei a população para fazer isso, não aconteceu isso. A maioria está em torno de 0,6, 0,5, pouco iodo na saliva e muito iodo na urina. Conclusão. Nem sempre quando que a gente dosa iodo na urina e dá alto, o sujeito está suficiente, porque ele está excretando mais do que está mantendo no corpo. Se a relação for muito mais baixa que 0,8, não vamos ser dedo de santo, tem que ser 1, mas se for muito mais baixo que 0,8, não está ficando iodo no corpo. Ou porque existe muito metal e ele está se quelando e indo embora, ou porque os receptores estão fechados e ele não tem para onde ir, vai embora, mas não adianta olhar para a urina e falar ele é suficiente. Por isso que muita gente com exame de iodo normal na urina e tanto hipotireoidismo. Então, como saber, né? Como saber se realmente o indivíduo é suficiente? Ele tem que ter o mesmo nível de iodo na saliva que na urina, ou mais. Ou níveis altos na saliva e bem altos na urina, indo embora. Está sobrando, vai embora. Aproveita e quela um pouco de metal pesado. Entendeu? Podia falar um pouquinho do Symporter, para eles entenderem o que é esse receptor? Você passou aí pelo Symporter? Passei. Os Symporters é a porta de entrada, né, do iodo na tireoide. Quando o indivíduo está com o Symporter fechado, que o iodo penetra e a célula começa a funcionar a partir de então. Então, quando o iodo está fechado, o Symporter está fechado, o iodo não consegue penetrar. Então, você vai ter o hipotireoidismo. Né? E por isso que sai na urina. Por isso que vai embora. Porque não entra na célula, aí vai embora para a urina. Não vai ter formação de T4, nem vai converter em T3. Então, não adianta ter o produto e ele não conseguir penetrar na célula.
Então, falta de iodo traz esses problemas, que, na verdade, são problemas que vêm, talvez, depois do hipotireoidismo. Uma coisa que eu vi, todo mundo que está com grau 7, né, exaustão adrenal, cortisol e IDEA muito baixo, tem TSH alto, ou hipotireoidismo, e tem iodo baixo. Quando não estão sendo tratados, aí o iodo dá normal. Entende? Então, o iodo realmente é um combustível necessário para manter o organismo em funcionamento, né? O iodo é o nutriente mais mal compreendido em medicina. Pra você ter uma ideia. Até porque quando você pega um exame que dá normal e o cara tem todos os sintomas, você acaba desligando aquele elemento da história, né? Então, eu peguei exemplos na literatura. O camarada usou 8 anos de iodo orgânico, né, de alga, e teve um resultado de iodo salivar de 264 microgramas, que é um nível normal, e o iodo urinário de 233. Deu uma relação de 1,13. Ou seja, ele está suficiente. Vai continuar, porque não houve dose, a dose não está muito elevada, né, o resultado, e a relação está próxima de 1. E é isso mais ou menos que acontece com os indivíduos que não estão suplementando com o iodo metalóide, né? Um outro paciente que utilizou lá iodo oral, 50 miligramas durante 9 meses, não tinha nenhum efeito adverso, né? Ele queria tirar mercúrio, porque ele era técnico de odontologia. O resultado, normal de mercúrio na saliva, de iodo na saliva, e alto na urina. O que a gente pode pensar disso aqui? Ele realmente está quelando. O iodo está indo embora, o mercúrio está indo embora com o iodo. Segundo, se não tivesse feito saliva, ia achar que estava dando muito alto, que a dose estava muito alta. Certo? Então, é de se esperar que aconteça isso. E isso, assim, é uma prova documental para o paciente perceber que ele não está sendo, né, envenenado, porque tanta gente falando na cabeça dele ao contrário do que vocês, acho que a proporção deve ser 0,01 para 100, o paciente fica, né? E aí você percebe, isso está uma proporção lá, 0,41, que apoia a conclusão de que está sendo eliminado. Mas aqui vamos lembrar, ele está sendo suplementado, né? Um exemplo parecido é esse aqui. Usou iodo oral. Deixa eu só explicar para eles o que é iodo oral. Tá. Iodo oral é uma forma de iodo na forma de tablete. Ao invés de ser na forma líquida, nos Estados Unidos eles pegam e fazem na forma de tablete. Que a Arabella também já fez aqui, né, Arabella? Cápsula. É. Arabella tem não, né? Tá? Não. Então você tem o iodo que deu baixo, no caso desse paciente, baixo também na urina, ou seja, o corpo deu 1,5 a relação, quer dizer, o corpo está tentando segurar ao máximo, ele está precisando, então sugeriu que a suficiência não foi atingida. Então esse sujeito está sendo tratado com iodo, ainda não conseguiu chegar a um nível de suficiência, e, na verdade, há necessidade de se aumentar a dose. E se fizer aquele teste, né, um teste que se faz com iodo, você dá iodo, você colhe a urina, dosa o iodo, dá 50 miligramas de iodo, 24 horas depois colhe a urina e verifica se pelo menos o resultado vai ser 90% do primeiro. Se for mais do que isso, o paciente ainda está necessitando de iodo, ele está absorvendo todo o iodo que ele... Então, aqui prova isso, é uma forma mais simplificada de fazer, não precisa colher 24 horas, não precisa dar... Você acompanha o paciente pela relação entre os dois. Então está eliminando pouco, está precisando de mais dose e aqui está baixo. Deixa eu falar isso em outras palavras, porque senão vai passar. É o seguinte, gente, existe um exame que se faz onde você dá 50 miligramas de iodo, que é muita coisa, e colhe a urina em 24 horas. E como o Lúcio falou, você tem que eliminar pelo menos 90% dos 50 miligramas que você tomou. Ou seja, pelo menos 45 tem que sair na urina. Se não saiu,
é porque você é carente de iodo, você segurou o iodo. O que o Lúcio está dizendo é que com isso, essa relação que ele descobriu entre saliva e urina, você não precisa se dar o trabalho de fazer a urina de 24 horas. Você faz uma relação, faz a relação saliva-urina, qualquer hora que você quiser, contanto que seja na mesma hora. Entendeu? Não precisa ficar colhendo urina 24 horas. Colhendo no mesmo momento. É. Uma paciente que não se suplementava, mas se alimentava de quantidade de marisco, né, alimentos mexicanos, isso aqui é americano, né? E pouca comida americana. Olha lá. Conseguiu níveis favoráveis de iodo na saliva e na urina. Esse aqui é o valor dos dois. Né? São os valores ótimos. Valores ótimos já, não tem que fazer quartil aqui não. Eu já estou liberando como. Esse aqui é o terceiro e quarto quartil. Né? 20 indivíduos foram testados, ninguém estava sendo suplementado, só comia sal mesmo, normal, nem alimentos. Olha só, iodo baixo, iodo na urina mais baixo ainda, uma relação de 10. Ou seja, o corpo segura quando precisa. Se ele começar a eliminar e ultrapassar a relação de 1, é porque já chegou na suficiência. Se vai continuar, se vai diminuir, se vai aumentar, aí é uma decisão que cabe ao médico. Mas você tem que saber o que está acontecendo. Né? É igual a vitamina B12. As máquinas só conseguem liberar até 1.200. Acima disso, a máquina não solta. Vocês já pegaram um resultado muito maior que isso? Se pegou, o laboratório diluiu e fez de novo. Se deu 6.000, 10.000, 8.000, não sei se vai fazer mal, mas era bom vocês saberem, até para poder escrever isso no prontuário. Né? Mas não dá. Esses são os valores que nós encontramos no trabalho que a gente fez. Por quê? O doutor Laí falou que os valores normais de laboratório estão muito mal feitos, e realmente estão. O que vem para a gente, laboratório, no kit do exame, são valores de referência estatísticos, que não servem para medicina, servem para dizer que o exame, que o kit funciona, que ele vai do mais baixo até o mais alto e funciona. E escrevem embaixo ainda, cada laboratório deverá estabelecer os valores de normalidade da sua região, e ninguém faz isso. Por isso que no meu, lá em Minas, é o mesmo do cara da Bahia, que é o mesmo do cara que a gente pega do kit. Né? Quando eu tenho a possibilidade de fazer uma coisa que ninguém fez no Brasil ainda, eu já peguei populacional. Isso aqui é nível Brasil. Melhor ainda quando eu conseguir dividir por região. Porque a gente sabe que a Centro-Oeste, o iodo é mais baixo ainda. Mas aqui nós já temos, ó, variou de 51 a 410. Quando eu jogo nos quartis, aquilo que o doutor Laí ensinou para vocês aí, ó, o ideal é de 233 a 410. E aí, 60% da população não alcançou 233. Entendeu? Se você usar o quarto quartil, então, não, aí vai, 80% não atinge. 80%, é igual nos Estados Unidos. 80% não atinge. Né? Mas eu não fui muito radical, eu cheguei só no quarto. Mas isso aí, o que vai definir se é o terceiro ou o quarto? É a clínica. Vocês vão começar a pegar o paciente, verificar o resultado, olhar para o paciente e aí vai chegar. Aí é o feedback de vocês para a gente. Mas pegar resultado de urina, está alto, esse cara não precisa de iodo, isso aqui não dá mais. Porque o resultado de urina, ele fala que está sendo excretado, não que está entrando no interstício, que é o que está na saliva, que é o que está próximo da célula, vale dentro da célula. Eu só consigo dosar perto da célula. Entendeu? Então é isso que vai facilitar para vocês. Você vai ter que ficar muito bom em iodo, nós estamos começando hoje, porque você vai bater muito de frente com seus colegas na cidade onde você mora. Porque ninguém sabe fazer no Brasil. Ninguém. Você vai ser o único na cidade que vai saber fazer. E o seu colega vai dizer assim, ó, esse cara está destruindo as tireoides aqui. Explica para eles aí do TSH com iodo. Você falou? Primeira coisa que vai acontecer, e acontece muito lá no laboratório, pacientes que usam iodo, num primeiro momento, o TSH sobe muito. Muito. Sobe 10, vai a 10, vai a 11, 12. Depois de algum tempo,
há uma autorregulação. Isso vai voltar ao normal. Mas o endócrino, que Não não sabe está disso. acompanhando isso, vai falar que você Ele acha que você está destruindo a tireoide do destruiu paciente. a tireoide do cara. O fato do TSH aumentar depois do iodo significa que o paciente precisava de iodo. É o contrário. Nem é bom pedir TSH nos próximos 6 meses Para não após mostrar, o porque tratamento. deixou de ser parâmetro. Vai dar alto. Vocês sabem que vai dar alto. Isso aconteceu comigo. E hoje meu TSH voltou a 1. Né? Não, eu já estou usando isso há 3 anos. No mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Que se você fizer no mês seguinte, já vai para 10. Muitos pacientes. Eu espero que daqui, sei lá, 2, 3 meses, todos vocês aqui na sala estejam usando iodo. Tá não? Quem já usa, levanta a mão. Bom, que maravilha. Fácil. Beleza. Vai chegar uma hora que todo mundo vai usar, porque é uma coisa barata, é mais barato que água, também que a água hoje está caro, é muito barato, baratíssimo. Dá até vergonha de quanto barato que é. E acontece o que você previne de câncer de mama, de câncer de próstata, de câncer de útero, de câncer de ovário, de câncer de estômago, de câncer de intestino, de câncer de esôfago, nossa senhora, de câncer de tireoide, pô, você não tem ideia. O que você desintoxica de metal pesado, de mercúrio, entendeu? De cádmio, de chumbo, a coisa mais barata que tem, pô. De tanto que o doutor aí falou de câncer, eu cansei de tentar, vou trocar de eu cansei de tentar elaborar um valor normal em cima de atleta. Porque a gente faz trabalho com MMA, vôlei, né? E outras modalidades. E, por exemplo, a última que eu tentei fazer levantamento de iodo, todo mundo com 150, 80, sua demais, perde iodo e não repõe. É um problema. Toda vez que Então, você sua, eu você não perde vou usar iodo mais e atleta. perde magnésio. Magnésio. Você lembra do Jair Rodrigues? Até está gravando, nem Entendeu? está falando isso. Taxas hormonais O alteradas. Jair Rodrigues morreu por deficiência de magnésio. É. Ele fazia sauna todo dia. E aí, quando você faz sauna, você sua muito, você perde iodo, perde magnésio. Com o passar dos anos, a reserva de magnésio vai diminuindo. Um dia você tem morte súbita. Então, gente, basicamente era isso que a gente tinha para falar. Que agora a gente tem um ensaio onde vocês conseguem controlar o nível de suficiência do paciente. E eu não vou falar que quando der 1.500, 1.800, você está intoxicando ele, porque não é o que acontece. Que o pessoal usa aí 50, 70 miligramas e não há intoxicação. Mas, pelo menos, vocês vão ter um parâmetro para saber segurar um pouco essa dose, né? E não ter problemas com opinião de outro profissional, entendeu? Então, fica bem interessante para trabalhar. Então, dá para acompanhar os níveis fisiológicos, né? E aí, depois é só pegar, tem várias referências do assunto, né? Tem muita coisa. Quem tem nível de suficiência de iodo salivar, não tem cárie. Tem vários trabalhos. Eu peguei o último agora da Turquia, que eu estava procurando a relação urina-saliva, e era um grupo de odontólogos trabalhando saliva e iodo. Mas eles estavam preocupados com cárie. E eles descobriram isso. Não tem problema com cárie, não tem problema com infecções. O iodo é um desinfectante natural. Quem é que estava me contando lá fora, que eu falei que ia te chamar? O caso clínico foi de uma senhora de 50 anos, 49 anos, já vinha há 3 anos com mioma, o mioma vinha crescendo, e no ano de 2014 começou a crescer brutalmente. Não é? Em janeiro ele tinha 180 centímetros cúbicos, em julho ele já passou para 246, e ele vinha nessa ascensão, até que ela procurou lá o nosso consultório com 2 meses apenas de suplementação com a solução de Lugol, que eu optei por 2 gotas, fazendo algumas suplementações de ácido alfa-lipoico, curcumina, etc. E uma aplicação de solução iodada no colo do útero durante 20 minutos, Sim. não é? Nós conseguimos já reduzir para 140 centímetros cúbicos. E vai chegar a 0, vai ter nada, não vai precisar operar, não vai precisar nada. Ela conseguiu voltar a vestir as calças, ela não conseguia mais. Ela travava na região
próximo do umbigo. Mas é isso mesmo. Tamanho era o crescimento do mioma. Essa técnica que ele se referiu aí 2 meses apenas. foi desenvolvida em 1976 pelo John Mayer, que era um ginecologista obstetra americano, onde ele pegava para cisto de mama. O paciente chega no consultório, ele põe ela na posição ginecológica, aplica a tintura de iodo a 2% no colo do útero e deixa lá 40 minutos. Aí a paciente começa a falar assim, doutor, está sumindo. Na hora, assim, vai sumindo. O cisto de mama, que vai fazer biópsia, some tudo na hora, vai sumindo. Assim. O que não sumir na hora vai sumir depois, que é o que está acontecendo no caso dele aqui. Isso vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. E vai chegar uma hora que não tem mioma nenhum mais, não precisa operar, não precisa nada. Agora, vai falar isso para os seus colegas, vão achar um absurdo. Só que você vai ter esses resultados. Você quer falar? Então fala. Pois é, você imagina se você tivesse aplicado no colo do útero. O resultado seria maior ainda. E no colo do útero você não precisa nem aplicar o Lugol. Você pode aplicar aquela mesma tintura de iodo que o cirurgião usa. Antes dele fazer a incisão com bisturi, ele passa na pele. Entendeu? Pode ser aqui. Ajuda, sim. Mas, geralmente, esses casos, principalmente cisto, é muito iodo dependente. Entendeu? Por isso que o iodo tem esse impacto. É impressionante quando você começa a trabalhar com iodo. Hoje eu tomo 12,5 miligramas de iodo por dia. Eu cheguei a tomar já, durante muitos anos, 50 miligramas por dia. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, nós recomendamos aqui no Brasil, pelo RDA, 150 microgramas. Quando eu tomo 50 miligramas, eu estou tomando mais ou menos 500 vezes a dose recomendada. Um dia eu encontrei com Brownstein, eu faço curso com ele nos Estados Unidos, que é a maior autoridade em iodo no mundo, e eu perguntei para ele, falei, quanto que você toma de iodo? Ele falou, eu tomo 75. Mas o Dr. Abraham, que era o mestre dele, que é o que começou tudo isso, mas o Dr. Abraham toma 100 miligramas. Quer dizer, eu já vi gente que entende de iodo profundamente, não tem ninguém que entenda mais do que o Guy Abraham, que morreu, o carro da bicicleta morreu, bateu com a cabeça no meio-fio. O David Brownstein e o George Flechas são os 3 maiores autoridades do mundo, um tomando 75, outro tomando 100. E eles só se dedicam a isso, a vida inteira, a estudar iodo. Então, quando você traz isso para o Brasil, para esse ambiente, o seu colega vai achar um absurdo você dar iodo para o paciente, vai falar que não precisa, como o Lúcio está mostrando aqui, a urina tem porque não está entrando na tireoide, está eliminando. Ter o iodo alto na urina não quer dizer absolutamente nada, zero. Pelo contrário, quer dizer que não está absorvendo, está indo embora. Só isso. Então, só para terminar, fazer um depoimento. Sim. Eu tive enxaqueca dos 12 até há 4 anos atrás. Meu lado feminino aflorava, né? Enxaqueca uma vez por mês. Uma vez por mês. Há 4 anos atrás eu ouvi uma aula sobre glúten aqui. E sobre proteína. E sobre gordura. Cheguei em casa, minha mulher é bioquímica. Aí eu falei assim, olha, eu não como mais pão, não como mais nada disso que está aqui. Eu vou preparar meu café da manhã e vou comer isso durante o dia. 4 ovos de manhã, mandioca e tal, e nada de pão, nada de leite. E tem 4 anos, vai para 5, que eu vou fazer 52 agora, em março. 4 para 5 anos sem enxaqueca. Imagina você perder a sua vida 12 anos, dos 12 até os 47. Né? Só que teve um problema, quer dizer, continuou um problema. O glúten, o trigo e o leite que eu comi esse tempo todo afetou minha tireoide. E eu tinha hipotireoidismo subclínico. Eu não tenho cara de hipotireoidismo, mas 35,5 de temperatura basal de manhã. Muito baixo. Aí comecei a usar o iodo, T3 e T4. Tem quanto tempo? Eu liguei para o senhor e falei isso? 6 meses, tem. Normal a temperatura. Normalizou 36,7 de manhã. Isso mesmo. Quer dizer...
Vai Essa coisa acontecer com funciona. cada um de vocês aqui. Essa coisa funciona. A mesma coisa aconteceu com minha filha, que tinha rinite direto, tirei. Ela entrou no mesmo processo que eu, 4 anos sem antibiótico. A minha, pequena... Varia de pessoa para pessoa, mas geralmente 10 microgramas. A minha, T3. a minha são 5 microgramas. 5, mas varia de pessoa. Mas a média é, você faz 50 de T4 e 12,5 de T3 microgramas. Tá. Mas vocês vão ter aula de tireoide aqui, fica sossegado. E esse exame, o iodo de saliva, ele estará incluído no perfil master de saliva, né? Então, a saliva você já tem ali. Quando for o caso de trabalhar a relação iodo, salivar e urina, aí é um outro pedido que vocês façam. Mas, a partir de agora, todo paciente que fizer exame master vai ter iodo. Pelo menos, se o paciente tem nível normal, vocês vão ter aquilo ali. O Dr. Lúcio faz IgA secretória na saliva, que vocês vão aprender a importância disso. Ele faz melatonina na saliva. Serotonina não, mas ele faz melatonina na saliva. Faz melatonina na saliva. Melatonina. Ele faz todos os hormônios esteroidais. Entendeu? Ó, eu viajo de avião, posso ir para o Japão, se tiver iodo radioativo, a minha tireoide não pega, está protegido. Deixa eu só falar uma coisa em relação a isso. Estudos feitos no Japão, o cara que come alga, está com 300 microgramas, comeu agora. No dia seguinte, na urina, chega a 12 mil microgramas. Não, problema nenhum, zero. 48 horas depois, volta para 300, se não comer de novo. Então... É importante você escutar isso pelo seguinte, o seu colega vai dizer assim, o iodo vai destruir a sua tireoide. O iodo que destrói tireoide, meu amigo, é iodo orgânico. Se você fizer radiografia contrastada no seu pai, 3 delas por mês, num mês, seu pai desenvolve hipotiroidismo, destrói a tireoide. Se você tomar miodarone, destrói a tireoide. Esse iodo aí destrói. O iodo que você vai tomar, que é o iodo inorgânico, sabe o que acontece? Sai na urina, só isso. Aí você não tem infecção urinária, a sua próstata não cresce, entendeu? O ovário não cresce, os cistos mamários somem todos, não tem câncer de mama. Essa mulher que toma iodo não desenvolve câncer de mama, tem estudos. Quando eu der aula para você, eu vou te mostrar livros inteiros de canadenses, que é o Dr. Darrell, o ginecologista, vida inteira mostrou que mulher que tem níveis normais de iodo bons, nunca desenvolve câncer de mama. O que pode acontecer com um paciente que seja sensível ao iodo é começar a ter coriza, espirro, enjoo. Aí é do cara. Se você adquirir a cápsula da Arabella da Flávia, uma cápsula tem 12,5 miligramas, não é isso? É uma cápsula por dia. Corresponde a 2 gotas de Lugol. Que eles fazem na forma de gota, ó. Mas você fala assim, eu não aguento o gosto do iodo. Aí eles desenvolveram uma cápsula. Depois você passa lá e olha. Aí você toma a cápsula, só isso. Eficácia a mesma, exatamente, não muda nada. Ele só está na forma de cápsula, dentro da cápsula, só isso. Aí não tem gosto. Uma pergunta de cada vez. Pergunta para o Lúcio. Se o meu iodo salivar está no segundo quartil e eu uso o hormônio tiroidiano, quer dizer que ele está baixo. O valor de referência para quem já usa o hormônio tiroidiano é diferente. Não, agora que eu entendi. O hormônio tiroidiano não chega a aumentar a quantidade de iodo. É muito pouquinho, né? De iodo. É o contrário. Eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar você. Toda pessoa usando hormônio tiroidiano que não estiver usando iodo está prejudicando o organismo. Porque quando você toma hormônio tiroidiano, todo o seu metabolismo aumenta. O seu esôfago, o seu estômago, o seu ovário, o seu útero, tudo aumenta. Então você precisa mais de iodo ainda. Porque só 3% do iodo está na tireoide. Só 3%. 97% do iodo não está na tireoide. Então, mas eu já estou tomando hormônio tiroidiano. Pelo contrário, se você tomar hormônio tiroidiano e tiver deficiência de iodo, você vai ter mais propensão a câncer de mama. Você viu lá aqui o trabalho, né? Você vai ter propensão a câncer de mama. Se você tomar hormônio tiroidiano e não tomar iodo, olha a quantidade de gente no Brasil que faz isso. Está tomando Puran e nunca passou perto do iodo.
Você está aumentando a incidência de câncer de mama no paciente que está tomando hormônio tiroidiano e que não está fazendo suplementação com iodo. Você vai ver muita briga disso, porque ninguém no Brasil entende iodo. Ninguém. Você vai conversar com todos os colegas. Ninguém. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tem uma meia dúzia que entende profundamente. Isso aí é um assunto. Eu já li todos os livros publicados sobre iodo. Eu li tudo. Eu levei muito tempo para virar um especialista. Eu sei tudo. Pode virar do jeito que você quiser. Eu sei tudo de iodo. Tá? Tem um detalhe também, Tolai. Um detalhe de laboratório. Todos os estudos feitos no Brasil e talvez fora usaram uma metodologia que o limite de leitura do reagente é 250. É. Eu Então não nunca sei- vai dar mais alto que 250. Eu não sei se foi feito diluição para desses pacientes que davam. Ou se foi feito de propósito, né? Aí, de repente, dá baixo por causa disso. É o seguinte, se você usar... Tem vários... Eu tenho que fazer um parênteses, tá? O Lugol, o Jean-Gilles Lugol, era um médico francês. Ele descobriu que se você pegar o iodo, juntar com o iodeto de potássio, você forma uma solução com maior solubilidade. Mal sabia ele que ele estava resolvendo um problema para a humanidade. Por quê? Você vai aprender agora. Tireoide não usa iodo. Tireoide usa iodeto. Pele não usa iodo. Pele usa iodeto. Entendeu? Glândula salivar não usa iodo, usa iodeto. Mama usa iodo e iodeto. Próstata usa iodo. Esôfago usa iodo. Estômago usa iodo. Útero usa iodo. Ovário usa iodo. Eu tenho que dar iodo e iodeto, eu tenho que dar os dois. A solução de Lugol são os dois. Então, a solução de Lugol a 5% significa que eu ponho 50 miligramas de iodo e metalóide, 100 miligramas de iodeto de potássio, QSP, quantidade suficiente para 1 ml, e eu falo para você tomar 2 gotas. Quando você toma 2 gotas, dessa solução a 5% que eu acabei de lhe passar, você está ingerindo por dia 13,5 miligramas de iodo, que é o que o japonês ingere no dia a dia, que é 100 vezes mais do que o brasileiro. Tá bom? Porque ele come kombu, que é o que ele come, seaweed que ele come, que é a alga marinha que ele come no café da manhã, no almoço, no jantar. Se ele acordar de noite, ele vai comer kombu. Hã? Então, ele come, isso dá para ele 13,5 miligramas. Você pode escolher na forma de gota, ou você pode escolher na forma de cápsula, que é o único que tem no Brasil. A Arabella Flávia desenvolveram, a meu pedido, porque tem gente que não aguenta tomar por causa do gosto, crianças, então fizeram cápsula. Então tem cápsula. Hein? O que é o iodocaps? Eu não conheço, querido. Você tem que trazer e me apresentar. É laboratório brasileiro? Não conheço, nunca vi. Pode fazer o quê? Pode fazer. Hoje, por exemplo, eu tomo correspondente a 2 gotas. Estou tomando 12,5. Mas durante 2, 3 anos, quando eu queria eliminar mercúrio, queria fazer uma limpeza, eu tomava 50 miligramas por dia. Então, é que eu respondo a 50 miligramas. Você toma 50 miligramas por dia. Oi. Não. Ah, não. Isso, eu te recomendo tomar qualquer remédio com água, tá bom? Não tome nada com leite, nem com café, nem com chá, nem com nada. Remédio foi feito, suplemento foi feito para tomar com água. Põe isso na cabeça. Não serve nenhuma outra coisa. Pelo amor de Deus. Porque aí você cria um problema muito sério. Fala. Não, você vai medir, ele vai te falar o quanto que você está suplementado. É isso mesmo que ele quer. Você vai mostrar, eu fiz o meu, deu 4.000, não parei nada. Enquanto o pessoal está dando 100, 120, 180, o meu deu 4.000. Só um detalhe, eu estou tomando 8 gotas e eu fiz o teste com há um mês, nós fizemos, deu 300 mesmo. Eu sei, porque senão está perdendo, querido. perdendo, Porque né? leva tempo para você estar dando fazer 4.000 na saliva. Isso não é da noite para o dia, não. Entendeu? Isso vai desentupindo. Tá zerado. Leva tempo. Leva tempo para desentupir. Interessante ver quando está na urina. Tirar o flúor e colocar o iodo, né? Eu consigo reverter
Se ele for por iodo, problema de iodo, sim, mas deixa eu te explicar. Deixa eu mostrar aqui. O problema é o seguinte, deixa eu te explicar. Aqui está a tireoide. Aqui está a periferia. 70% dos hipotiroidismos tem nada a ver com a tireoide. Está aqui, ó. Ele atuando na periferia. Esse aqui é o problema. O hipotiroidismo, que está espalhado pelo mundo, ele é extratiroidiano. Às vezes o TSH está normal, o T4 livre está normal, o T3 livre está normal, a temperatura está baixa. Isso recebe o nome de hipotiroidismo tipo 2. Você não tem diabetes tipo 2? Então você tem hipotiroidismo tipo 2. Existe uma resistência ao T3 a nível periférico. Ou porque você tem mercúrio, ou porque você tem cádmio, ou porque você tem chumbo, ou porque você tem dioxina, ou porque você tem xenoestrógeno. Você está contaminado. Então você tem que limpar isso. Um jeito de limpar é com iodo. Vai melhorando, é. Igual diabetes, tratado. Mesma coisa para quem tem cistos de tireoide. Exatamente, vai sumindo. Vai sumindo. Conta para eles o negócio do seu irmão. Como é que é? Conta para eles. O meu irmão cuida da O mundo dele é médico. ultrassonografista, né? Então ele tem as médicas, os médicos que fazem ultrassom, e ele dirige. E estava fazendo uma revisão de resultado e pegou 2 resultados do mesmo paciente com uma diferença de 3 meses, não sei, ou 2 meses. No primeiro um resultado, com cisto, o outro sem cisto. um com cisto de mama O outro sem e cisto o de outro mama. sem cisto, feito pela mesma paciente, pela mesma médica. E eu estou vendo ele lá discutindo com a médica, que ela errou, que ele não escuta isso que a gente está escutando aqui. Aí eu cheguei e falei assim, não, peraí, deixa eu ver qual é o nome da médica que solicitou o exame. E quem solicitou o exame era uma médica que fez o curso aqui. Aí eu liguei para a médica e falei assim, olha, você tem a paciente tal, que deu cisto de mama, você fez o quê? Ah, usei iodo. Você explica aqui para o meu irmão, antes que mande embora a outra? Entendeu? E o irmão dele já queria mandar a médica embora, que ela estava lendo o laudo errado. Entendeu? Sumiu. E para ele isso aí foi tabu, mágica. Da onde sumiu isso? É. Entendeu? Acontece isso aí. Trata também o ovário policístico. Mas o problema do ovário policístico, quero que você entenda, não precisa ter cisto no ovário para ter ovário policístico. Ah, eu fiz o ultrassom, o meu ovário não tem cisto. Eu não tenho síndrome do ovário policístico. Síndrome do ovário policístico não tem nada a ver com cisto no ovário. Cisto no ovário, na síndrome do ovário policístico, escuta o que eu vou falar, é consequência, não é causa. Então eu posso ter a síndrome do ovário policístico, eu não, porque eu sou homem, né? A mulher pode ter a síndrome do ovário policístico e não ter cisto no ovário ainda. Claro, se você fizer a microscopia, está lá, mas ainda não cresceu. Então não fique esperando cisto no ovário para diagnosticar a síndrome do ovário policístico, porque você não vai encontrar. A maioria você não encontra. Então, muitas mulheres vão, o médico fala, eu fiz ultrassom, não tem cisto. Estou descartando o diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Não pode, tem nada a ver, isso aí é um erro. Os ginecologistas estão aqui dentro, sabem que isso acontece muito. Tem nada a ver. Entendeu? O iodo ajuda no tratamento também. O iodo ajuda em qualquer coisa. Não tem. Você vai dizer assim, alguém vai dizer assim para você, erradamente. Ah, eu tenho alergia ao iodo. Eu falo, não existe alergia ao iodo. O que você tem é Hersheimer. Sabe o que é Hersheimer? Eu começo a te dar iodo, que é como o Lúcio estava mostrando, você começa a eliminar mercúrio, o mercúrio vai para o seu cérebro, começa a te agitar, você começa a passar mal. Aí você fala, tem alergia ao iodo. Não, você não tem alergia ao iodo. Você teve uma reação de Hersheimer. Hersheimer era um médico alemão que descobriu que quando você está fazendo um processo de desintoxicação, você começa a passar mal. Porque você está tirando o mercúrio do tecido e levando para o sangue. E ele passa pelo cérebro e dá reações neurológicas. Então, na realidade, ninguém tem alergia ao iodo inorgânico. Você pode ter alergia ao iodo orgânico, que é o iodo do contraste. Mas não é esse que nós estamos falando aqui. E essa reação, no caso, aí De Hersheimer. Ela passa com água e sal. Água, sal e vitamina C. Então, o paciente começou com Hersheimer, eu vou falar para ele, você vai tomar 3 copos d'água 3 vezes por dia, você vai colocar sal não refinado, 1 colher de café, não é de chá não. E por litro d'água que você tomar, você tem que tomar 3 copos 3 vezes ao dia,
Aliás, eu aconselho para todo mundo aqui fazer isso, entendeu? E você tem que tomar pelo menos 1 grama de vitamina C por dia. É a vitamina C, água e sal. É o melhor jeito de tratar o Hersheimer. Pode ser o sal rosa do Himalaia, pode ser o sal marinho não refinado, pode ser o sal grosso, a pessoa pobre, você manda ela comprar o sal de churrasco. Sabe o sal de churrasco? E ela rala o sal de churrasco. Ele é sal integral. Tá? Hein? Eu não corto. Os meus netos, todos, a minha filha, o meu filho é médico. Eu tenho um filho médico em Belo Horizonte. Esse eu já não interfiro tanto, porque ele é médico, ele faz o que ele tem que fazer, tá? Agora, a minha filha que mora em São Paulo, aí essa eu cuido. Ela engravidou, ela tomou iodo o tempo todo. O tempo todo. Vou mostrar para você que a criança nasce mais inteligente. Os meus netos, não estou querendo gabar nada, são todos gênios. Mas não é privilégio de ninguém, não. Se você fizer do jeito que eu faço, também os seus filhos e netos serão todos gênios. Você entendeu? Você não tem ideia do que as crianças contam. Você não tem ideia, você não tem ideia. Se eu te contar, você fala que eu estou mentindo. O senhor continua usando mesmo? Continuo, tomo iodo todo dia, as crianças. Calma, vou te responder. A Teté, que é a minha netinha de 4 anos, com 1 ano e 10 meses, dá para você imaginar isso? Ela chegou na casa de praia e falou assim, vovô, eu quero lhe mostrar o meu portfólio. Com 1 ano e 10 meses. Ela queria mostrar o portfólio dela, do que ela fazia na escola. Há um mês atrás, a professora abriu assim, ó, o que ela ia fazer no dia, na parede, assim, ó. Aí a Teté estava do lado, ela olhou e falou assim, hoje você vai fazer isso, 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 isso. Ô, Teté, como é que você sabe? Eu estou lendo, estou vendo aqui, ó. Aí a professora começou a chorar. Falei, Teté, eu não tenho mais nada para te ensinar, você vai ter que mudar de escola. Ela começou a chorar porque ela não quer mudar de escola. Você entendeu? A meta ela está no Infantil 4. A meta do Infantil 4 para o ano de 2014 é todo aluno escrever o seu próprio nome. Em janeiro de 2014, ela escrevia o nome e o sobrenome dela e de todos os alunos da sala, colegas dela. Um dia vai estar vindo aqui, vocês vão conhecê-la. Mas isso tudo é feito de suplementação. É iodo, 2 gotas. Para ela, tintura de Lugol, solução de Lugol, 2%, 1 gota de assim dia não. Era água. Ela nem sente, não dá para sentir. 1 gota, 2% na água, não dá para sentir nada. 0. Tá bom? Tá liberado? Está liberado. Muito obrigado. Gente, obrigado. Então, esse pessoal aqui, ó, Lúcio, eles vão receber as instruções, né? Está tudo explicado lá no kit. Fala com eles, para ninguém ter problema. O brasileiro não lê bula. Vamos lá. Olha só, eu vi uns 2 ou 3 braços bem fortes levantando assim, sou eu. Se tiver usando esteroide, 24 horas sem usar. Porque os valores normais são em cima da vida média do esteroide, do hormônio, tá? Então, suspende, por exemplo, vai começar a colher terça-feira, amanhã já não usa, tá? Isso é só para os esteroides. Usar Puran, pode usar o que estiver usando, menos os esteroides, principalmente os transdérmicos, tá? Senão você vai ter valor muito alto, vai desnortear um pouco. Você vai fazer 3 coletas, não é isso? Vocês vão fazer 3 coletas, né? Ao despertar. Antes de levantar. Né? Acordou, deixou do lado da cama, colhe. Acima de meio tubo. Tem que cuspir, Senão até dar mais de fazer meio todos tubo. os hormônios. Aí você guarda. Não precisa ser em geladeira, não. Você Não precisa guardou. mandar também em gelo, não. Às 4 horas da tarde, vai colher outra amostra, no tubinho da tarde. E lá para as 22, 23 horas, você vai colher a outra amostra. Mas se alguém aqui acorda de madrugada, espontaneamente, você vai colher também essa madrugada. Que pode ser que você esteja com cortisol muito alto na madrugada. Aí vão ser 4 tubinhos. Mas só se acordar espontaneamente. Não põe relógio para acordar, não. Você vai ter um tubo que vai chamar despertar, um vai chamar manhã, um vai chamar tarde, um vai chamar noite.
O despertar é só se acordar de madrugada, senão você não usa. Você vai usar o da manhã, da tarde e da noite. Aí você põe aquilo tudo, põe no Sedex, não precisa de gelo, manda para ele. Se você coletar na terça, na quarta, você manda. Quando é que vai sair o resultado? Aí todos os exames começam a ser feitos nas segundas-feiras. Então, se chegar até a sexta-feira da semana, começa na segunda-feira, são feitos em baterias, na quinta termina à noite, na sexta eu libero um por um, os que dão muito alterado eu ligo para conversar, tá? E aí vocês vão ter uma senha e um login, vocês vão entrar na internet e ver o seu resultado. Pode imprimir ou não, entendeu? Agora é importante também ficar 2 horas sem se alimentar antes de colher cada ponto. Porque a gente Não tá pode fazendo... escovar os dentes, porque você pode escovar, misturar com sangue, tem que tomar Não pode cuidado. sangrar, né? Se passar fio dental e sangrar, aquele dia é melhor você suspender e colher no dia seguinte. Porque o sangue tem hormônio e vai aumentar demais o seu resultado. Mas qualquer dúvida também pode perguntar via e-mail, ligar para a gente. Aí você vai ter um perfil de todos os seus hormônios, todos os hormônios esteroidais. Progesterona, testosterona, estradiol, que tem em homem também, pode estar aumentado. Tudo isso, a androstenediona, né? É assim, estrona, estriol. A gente dosa pregnenolona, melatonina, DHT, testosterona, estradiol, estriol, estrona, androstenediona e IgA salivar. IgA secretória, né? IgA secretória. Tem um questionário para vocês preencherem quais medicamentos, o que está sentindo. É interessante porque a gente tem um banco de dados que está sendo desenvolvido para futuramente a gente ter correlações para passar para vocês. Tá?